Enfim, eu já estou gravando. Tchau. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Antes de contar a história desse dia incrível em minha vida, um dia assim que nunca irei esquecer, eu queria dizer que eu tive apendicite, então eu tive que tirar o meu apêndice. E pra quem não sabe, é uma cirurgia bem simples de fazer, é uma cirurgia bem fácil. Se eu não me engano, demorou 2 horas, 1h30 a minha cirurgia. Mas enfim, vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês desse dia incrível em minha vida. Eu tive o apendicite em julho de 2018, foi bem nas férias de julho e, se eu não me engano, foi numa sexta-feira e foi assim, tipo, na última sexta-feira. Era sexta-feira, final de semana, e segunda já voltava minhas aulas. Então, nessa sexta-feira eu tinha médico, então, se eu não me engano, o médico era no início da tarde, 1h30, 2 horas. Então, eu acordei umas 10 e pouquinho, 11 horas, e nesse dia eu não tava com fome. Só que assim, eu não tomo café da manhã. Quando eu tô de férias, por eu já acordar perto do almoço, eu já emendo pro almoço. Então, eu nem liguei, sabe, que eu não ia comer nada. O médico era lá no centro, então eu peguei minhas coisinhas, fui lá pro centro e eu ia almoçar por lá. Só que eu realmente não tava com nem um pinguinho de fome, eu tava zero fome. E aí eu fiz um lanche, eu nem consegui comer metade do meu lanche. E nisso, a minha avó, que tava comigo, porque vó, gente, vó, que já foi mãe, que é vó, que tem neta, ela é bruxa, entendeu? Ela sabe o que tá acontecendo antes de tu saber o que tá acontecendo. Ela já olhou pro meu prato, que não tinha comido nem metade, e falou: tu tá bem? Com essa cara, assim, de psicopata de que vai te matar? Com essa cara de psicopata que vai te matar é ótimo. Não, mas é sério. Ela já começou a suspeitar que tava acontecendo alguma coisa, e eu, sinceramente, achei que eu só tava sem fome, assim, eu achei estranho, porque o lanche que eu fiz era comer um açaí, e eu sou viciada em açaí, então pra eu deixar mais da metade de açaí do pote é bem estranho, mas eu ignorei, achei que eu só não tava com fome. Enfim, fomos pro médico. Chegando lá no consultório, eu comecei a sentir uma dor, assim. Chegando lá no médico, no consultório, né, lá na recepção, eu comecei a sentir umas dores, assim. Só que assim, eu tinha menstruado na semana anterior, tinha parado a minha menstruação. E eu pensei, não, eu não vou ter cólica, eu não vou menstruar, eu não vou ter sangue de novo em um mês. 2 vezes em um mês é pra acabar com a pessoa. E eu normalmente não sou uma pessoa de ter muitas vezes, normalmente eu sou uma pessoa normal, tenho uma vez por mês. Eu achei muito estranho, mas como a dor assim, gente, ela tava muito fraca, nada assim que, meu Deus, tá doendo demais. Eu pensei, não deve ser nada, eu só tá com uma dorzinha assim de barriga. E ignorei, fui no médico, fui atendida pelo médico. Nessa hora, a dor até tinha ido embora, porque eu não sei se é assim em todas as pessoas, só que a dor que eu tive da apendicite, né, era uma dor que ia e voltava. Então ela ia e voltava, e cada vez que ela voltava mais forte. Então essa, por ter sido a primeira dor que eu tive, a primeira cólica, ela tava muito fraquinha e dava super pra ignorar, assim, nada que, meu Deus do céu, tô passando mal. Tive a consulta com o médico, fui embora. Aí no carro, chegando em casa, a dor começou a aumentar. Era uma dor que eu já sentia, tipo assim, eu sabia, alguma coisa dentro de mim dizia que não era menstruação, dizia que não era cólica menstrual. Tanto que eu tenho os meus remédios de menstruação, meus remédios de cólica de menstruação. E mesmo assim eu falei pra minha avó, vai na farmácia, porque na casa da minha avó, na esquina, na época tinha umas 3 farmácias. Então eu falei pra ela ir ali na farmácia e comprar um remédio que eu tomo quando eu tô com uma dor, assim, de barriga, alguma virose específica e tal. Aí, beleza, ela foi ali pra mim e foi comprar, né? Só que eu falei pra vocês, é na esquina, 3 farmácias. A minha avó teve a proeza de demorar 40 minutos pra trazer um remédio. Não culpo, porque tinha fila. Mas assim, na esquina de casa, 40 minutos, um remedinho, pedi pra morrer nessa hora, né? Eu tava sozinha em casa, porque a minha avó mora na casa da minha avó, né? Mora o meu pai e ela, meu pai estava trabalhando. Minha avó foi comprar o remédio, eu fiquei sozinha, morrendo de dor. Nessa hora, a dor, ela tava assim, num nível que eu já não tava aguentando. Aí eu falei, quer saber? Vou ali pegar o remédio. Peguei meu remédio de cólica, tomei. Nisso que eu fui pegar o remédio de cólica, eu lembro que eu caí no chão. Nossa, eu tava muito fraca, muito fraca, porque eu não tinha comido direito. Além de não ter comido, tipo, uma quantidade, né, uma quantidade que uma pessoa normal come, eu comi uma coisa que não era saudável, assim, eu comia açaí, tipo, não era arroz, feijão, não era comida de verdade. Então eu já tava, tipo, super fraca. Nisso eu tomei o remédio, aí eu deitei no sofá e tentei dormir. Beleza, consegui dormir porque a dor foi embora. Só que daí eu acordei.
chorando. E nisso que acordei, a minha avó também não tinha chegado. Eu devo ter tirado um cochilo de 15 minutos. E aí eu lembro que quando eu acordei chorando, assim, desesperada. Era como se eu tivesse, sabe, num pesadelo. Só que mal sabia eu que eu estava entrando no pesadelo. Olha que engraçado. Beleza, minha avó chegou em casa, viu que eu tava chorando que nem uma retardada. Pensou: meu Deus, o que está acontecendo com a minha netinha? Ela está morrendo, está sendo possuída. Começou a se desesperar, né? Porque eu tava chorando muito, muito, muito. Era uma dor, assim, que realmente dava pra ver que a minha cara tava desesperada. Era como se alguém estivesse me batendo. Tava, tipo, tava horrível. Ela ligou pro meu pai. Isso era, tipo, 3 e pouco da tarde. O meu pai chegava em casa perto das 5. Aí eu tive que ficar até as 5 e pouquinho esperando meu pai pra ele poder me levar no hospital. E daí, nisso, a minha avó pensou: ela está com fome. Porque ela pensou isso? Também não sei. Ela pensou que eu tava com fome porque eu não tinha comido direito naquele dia. Aí ela me obrigou a comer aquelas bolachinhas de água e sal, sabe? Que normalmente doente come esse tipo de bolacha. E água. Então eu comi aquilo e tomei. E como a dor ela ia e voltava várias vezes, eu achei que realmente era fome. Só que daí ela voltou de novo. E daí eu pensei: bom, não é fome. Aí eu comecei a bater na minha barriga. Porque eu já tava tão desesperada que eu já comecei a pensar em inúmeras coisas que podia ser comigo. Podia ser uma virose, eu podia estar morrendo, eu podia estar grávida. Menos menstruação. Menstruação eu tinha certeza absoluta que não era, porque eu já tinha até tomado o remédio da menstruação e não mudou em nada. Eu comecei a bater na minha barriga e eu comecei... Quando eu me refiro a bater na minha barriga, não é dar um soco na minha barriga, é dar uns tapinhas de leve. a andar de um lado pro outro, eu fiz vários zigue-zagues pela casa e bati na minha barriga. E aí a dor começou a ir embora. Então eu pensei: bom, mas eu não tinha soltado os gases. Tipo, era estranho porque tinha coisas que eu fazia e pensava que era, mas aí... Enfim, foi muito estranho. Como eu falei, a dor ia e voltava. Então, nessa da dor ia e voltava, eu achava que tinha ido embora, entendeu? Que não ia voltar de novo. E nisso, meu pai chegou em casa e falou: queres ainda no hospital? Eu falei: quero. Porque eu não queria brincar com a sorte. Eu pensei: bom, se eu tô tendo a oportunidade de ir no hospital, eu vou no hospital ver o que eu tenho, se eu tô com virose, se eu tô com uma coisa. Porque normal isso não é. Porque eu não tenho essas dores, assim, aleatórias no meio do meu dia. Então, a gente foi pro hospital. Só que a dor, ela já tinha ido embora. Porque é sempre assim, né? É sempre assim. Tu tá passando mal, tu tá lá morrendo, tu tá lá, sabe, sem ar. É tu entrar no carro pra ir pro hospital, tu se cura. Deus olha pra ti e fala: curada, que milagre. Nossa, eu fiquei muito irritada nessa hora, porque a dor, ela foi embora, ela não voltou. Chegamos no hospital, aí fui atendida por uma médica. E como, tipo, não tinha exatamente que eu possa dizer o que eu tinha, não tinha o que fazer, sabe? Ela falou: olha, se você tiver febre ou se você vomitar, você volta e aí a gente faz um exame, alguma coisa. Eu falei: tá bom. Aí ela me receitou 2 tipos de remédio. E eu não lembro, na verdade, pra que eram aqueles remédios. Só que eu sei que eu tomei. E aí, quando eu cheguei em casa, já era, tipo, de noite, assim. Porque demorou um pouquinho lá no hospital. A minha avó já tinha feito uma janta. Daí, se eu não me engano, ela fez, tipo, purê de batata com arroz sem sal. Foi horrível, a comida tava totalmente sem gosto. Mas eu comi porque eu tava morrendo de fome. Porque eu não tinha comido direito. Só que assim, eu não comi muito. Eu tava com muita fome, só que eu não conseguia comer. Tipo, não descia a comida. Como eu falei pra vocês, minha avó e meu pai moram juntos. Então, né, no caso, meus pais são separados. E aí, nessa noite, eu fui pra minha mãe. Cheguei na minha mãe, só que assim, eu já tava tão... Sabe, eu já tava tão cansada daquela situação, daquele dia de dor e dor e dor e dor e dor, que eu fui direto pra minha cama e tentei dormir. Só que daí é óbvio que eu não consegui dormir, né? Por quê? Porque a dor voltou, olha que legal. Ela voltou pra alegrar a minha noite, o meu resto do meu dia. Naquela hora, eu já não tava aguentando mais, eu já tava assim, pedindo arrego, eu já tava: meu Deus do céu, façam alguma coisa, eu não aguento mais. E daí, por coincidência do destino, na hora que a dor começou a vir, meu pai me ligou. Daí eu falei: a dor tá voltando, vem me buscar, me leva pro hospital. Só que o meu pai, ele levou muito ao pé da letra o que a médica falou. Que a médica falou: você só volte aqui se você tiver febre ou se você vomitar. Só que eu sou uma pessoa que eu não vomito. Eu sou uma pessoa que eu não tenho febre. Quem é meu amigo sabe, eu não sei dizer a última vez que eu tive febre. E tirando esse ano, por causa das cólicas menstruais, que as minhas cólicas menstruais são muito fortes, a última vez que eu vomitei, assim, foi em 2013. Então, assim, de 2013 pra 2018 foram longos anos e eu nunca vomitei. Então, assim, eu sou uma pessoa muito, muito, muito difícil de vomitar. Eu não gosto de vomitar. Eu seguro ao máximo. E também naquele dia eu não senti nem um pouco de vontade de vomitar. Eu realmente estava com muito desconforto na barriga. Mas nada assim: meu Deus, eu preciso vomitar ou eu preciso ir no banheiro. Não, era tipo um desconforto na minha barriga
que parecia que nada que eu fizesse ia adiantar. Como o meu pai ele não queria me levar, porque ele falou assim, cara, se eu te levar, a médica vai mandar você voltar pra casa. Então vamos esperar, vamos ver se tu tem febre, vamos ver se tu tá com ânsia de vômito, alguma coisa assim. Aí a gente vai. Só que eu, assim, ó, eu já tava de gritar, assim, tipo, eu não tava exagerando, a dor tava realmente muito forte. Isso já era 10 e pouquinho da noite. E daí a minha madrasta e minha avó já estavam desesperadas, fazendo inúmeras coisas. Elas pegaram bolsa, esquentaram água quente, batiam na minha barriga, faziam massagem na minha barriga, faziam qualquer coisa na minha barriga pra ver se a dor passava. E elas viam que, tipo, a minha cara, minha expressão era de tão desespero, assim, de tão angústia, era muito ruim, tava péssima. Daí elas falaram, não, vamos levar ela no hospital. Aí, beleza, fomos nós quatro pro hospital. Aí é óbvio que foi eu pisar no carro, a dor passou. Que ela além de me matar, ela queria me passar de mentirosa pros médicos. Chegamos lá no médico, né, tínhamos que esperar mais uns 40 minutos. Aí eu fui atendida por uma outra médica. Aí nessa hora entrou a minha avó comigo, né, na salinha do médico. Daí nisso, ela pediu pra eu deitar. Só que assim, eu falei, né, vó é bruxa, vó e mãe, elas são bruxas, elas têm ali as suas magias, né. Foi eu deitar na maca, a médica levantar a mão, porque assim, quando você tá com suspeita de apendicite, né, pro médico ter uma possível suspeita de que você talvez esteja com apendicite, eles mandam você deitar na maca, e daí eles pegam a mão e colocam, tipo, um pouquinho embaixo, assim, do teu umbigo, e fazem uma pressão. Essa daqui sou eu, estou deitada. Essa daqui, no caso, eu sou a médica. Ela pega a mão e faz assim. Eu não sei nem se deu pra ver, na real. Mas enfim, eles fazem isso, uma pressão. E se você tem uma reação, tipo, de dor, assim, né? Se você grita, ou se você faz alguma coisa assim, ele já ficou tipo, opa, talvez, apendicite, talvez, vamos ter que verificar. E foi isso que aconteceu. Só que a minha avó, bruxa do jeito que ela é, foi a médica levantar a mão, a minha avó já falou, talvez seja apendicite. No caso, ela acertou. Se fosse na loteria, estaria milionária. Aí a médica falou, realmente ela pode estar com apendicite, mas talvez possa ser só uma virose. Então, dali eu não saí mais. Eu só saí no dia seguinte operada. Eu e minha avó fomos ali pra uma ala do hospital que eu nunca tinha ido, que daí é onde as pessoas fazem exame de sangue, essas coisas. E ali também tem aquelas macas, tipo, sabe aquelas salinhas que tem cortininha? E daí a pessoa abre e tem, tipo, uma cadeira pro acompanhante e uma maca com os negocinhos de hospital. Enfim, era o que tinha ali. Aí fomos eu ali e minha avó, fiz o exame de sangue, fiz o exame de urina e eu precisava do exame de tomografia. Porque depois do exame que daí eu ia ter certeza se eu tinha apendicite ou se eu não tinha nada, era só uma virose, eu podia voltar pra casa linda e feliz da vida. Vocês já sabem a resposta final, né? Fiz o exame de sangue, isso já era quase meia-noite. O exame da tomografia, eu só ia conseguir fazer às 4 da manhã. Só que assim, eu não sabia a hora que era. Era a hora que Deus queria. Era a hora que Deus olhasse pra mim e falasse, vamos lá. Deus olhou pra mim 4 horas da manhã. Fiquei das 11 até as 4 horas da manhã numa poltrona do hospital, que não era mais na recepção, era ali onde ficavam os exames, e era do lado de um monte de gente doente, gente tossindo, gente com dor, gente gritando. Olha, foi bem legal essa experiência, eu super recomendo, é uma experiência que todo mundo deveria ter. Doidinho. Daí ficou eu e minha avó ali, né? Meu pai e minha madrasta ficaram ali na recepção, pra não ficar muita gente ali, né? Até porque não é um espaço muito adequado pra pessoas. E ficamos ali, e aí, nossa, foi insuportável essa hora, porque, como eu falei, foi às 4 horas da manhã, só que a gente não sabia que era essas 4 horas da manhã. Podia ser 1, podia ser 2, podia ser 5 da manhã, a gente não sabia. Então a gente ficou ali, e a dor, ela já começou a ir embora. E graças a Deus ela foi embora e não voltou mais, até porque depois que eu descobri que eu tive apendicite eu logo operei, então assim, a dor não voltou mais, graças a Deus. E aí, com a dor indo embora, veio a fome, porque como eu falei pra vocês, eu comi muito pouco, muito pouco. Se pegar a quantidade de comida que eu comi naquele dia e colocar num prato, não dá metade. Sério, eu não tô exagerando, eu comi muito pouco. Eu não tomei muito líquido, sabe, eu não vivi naquele dia, eu só tava ali existindo, porque eu, Victoria, não estava ali naquele dia. O enfermeiro veio, fiz a tomografia. Pra quem não sabe, tomografia é um exame que, tipo, tem uma maca, assim, tem uma sala, e aí tem uma maca gigante, e aí você deita nessa maca, ela vai pra frente e pra trás, e no meio tem, tipo, um círculo. E dependendo do lugar que você vai fazer o exame, você passa por inteiro. Eu não precisei passar por inteiro, porque como era, tipo, no umbigo o exame, eu só fui até, tipo, mais ou menos aqui,
A minha cabeça não chegou a passar pelo aparelho. Mas tem pessoas que fazem na cabeça, daí tem que passar por inteiro. É uma experiência bem legal. Uma experiência bem confortável. Eu não morri de medo, porque eu tive que ficar sozinha ali naquela sala, porque não pode ficar pessoas ali, só pode ficar a pessoa que vai fazer o exame. E é muito desconfortável esse exame, é um exame bem estranho, assim. Mas enfim, fiz o exame. Aí depois de uns 20 minutos o exame ficou pronto e aí foi diagnosticado que eu estava com apendicite e eu era obrigada a operar. Porque não tem chá, não tem remédio, não tem Ave Maria que tire o apendicite. É só com uma cirurgia. Fiquei bem feliz, fiquei bem animada. Chorei, nossa, chorei muito nesse dia, gente. Eu chorei muito. Sério, na hora que ele... Porque assim, como eu falei, eu nunca tomei soro. Eu nunca fiz pontos, sabe? Eu nunca fiquei internada, então era tudo novo pra mim. E era uma coisa, tipo assim, acordei, vou ter que operar. Eu não fiquei nervosa com a cirurgia. Eu não sei o que aconteceu, porque, sabe, é tão pouco provável a cirurgia dar errada e a cirurgia, como eu falei, era uma cirurgia tão simples, não era uma coisa tipo, vão abrir a minha cabeça ou vão abrir toda a minha barriga. Era tipo, 3 furinhos que eles fizeram um furo bem em cima do umbigo, tipo, bem dentro do umbigo, na verdade. Eles fizeram um mais embaixo, tipo, mais embaixo da barriga. E fizeram bem na lateral da minha barriga. Então, tipo, era furo, assim, de 1 centímetro, era desse tamanho. Era muito tranquila a cirurgia. Eu fiquei nervosa com o soro e com a anestesia, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de agulha. Eu não sou fã de tirar sangue, eu não sou fã de tomar vacina, não sou fã dessas coisas. E como eu nunca tinha tomado soro na minha vida, todas as pessoas que já tomaram soro até aquele momento sempre falavam pra mim que tomar soro é horrível, que dói, porque a agulha é grossa e porque as enfermeiras normalmente elas erram. Só que graças a Deus a enfermeira que botou o soro em mim, ela não errou. Eu tava tão desesperada, comecei a chorar tanto, eu olhei pra ela com uma cara assim de... Pelo amor de Deus, eu olhei com uma cara de cachorro molhado pra ela, uma cara de cachorro que acabou de apanhar. Falei, moça, por favor, não erra. Aí ela, acho que ela ficou tão nervosa que daí ela falou, pelo amor de Deus, não posso errar. Daí ela não errou, graças a Deus ela não errou o furo, né? Ela não errou a veia, foi só uma vez, ela não precisou ficar me furando. Fiquei lá com o sorinho, morrendo de fome, mas não podia comer, não podia tomar água, não podia fazer nada. E por que que eu não gosto? Fiquei com medo da anestesia, né? Na minha cabeça, a anestesia não ia surtir efeito. Eu não sei por que eu pensei isso, mas eu achei que eu ia ser escolhida, porque normalmente tem casos de pessoas que a anestesia não faz efeito, né? A pessoa acorda no meio da cirurgia. Eu achei que eu seria uma escolhida, entendeu? Eu achei que não ia ter anestesia que me fizesse dormir e eu ia precisar ver eles me abrindo por inteira. O que na minha cabeça eles iam abrir, só que depois eu descobri que era só uns furinhos de nada. Só que assim, eu não fui escolhida de Deus, então óbvio que a anestesia fez o efeito, né? Aí nessa hora, a minha mãe veio pro hospital, né? Daí meu pai, minha avó e minha madrasta foram embora, ficou a minha mãe ali comigo. E daí foi uma hora bem legal, porque eu já tava assim, meu Deus do céu, só vou sair daqui depois de operada. Nunca fiz uma cirurgia na minha vida. Eu vou morrer, é hoje que eu morro. E daí depois que eles já sabiam que eu ia ter que operar, né? Eles começaram a preparar um quarto pra mim. E daí nisso, como eu já tava com soro e tudo e tal, eles me levaram pra aquelas salinhas, como eu falei no início do vídeo, né? Que tem a cama, realmente uma maca que você fica deitada. Porque na poltrona que eu tava, ela esticava, você ficava, tipo, deitada. Mas não é, tipo, uma cama, assim, que você deita. Tu fica meio sentada ainda, tipo... Você fica meio sentada, meio deitada, assim. Não é uma coisa totalmente... Ou você tá deitado ou você tá sentada. Não, você fica no meio a meio, entendeu? Então eles me levaram pra uma específica. Até porque na que eu tava, eram pra várias pessoas. Não tinha só eu ali. Tinha eu, aí uma hora apareceu uma senhora que ela... Eu não sei o que ela teve, mas que ela também tava ali. Aí, um pouquinho antes de eu saber da apendicite, chegou um menino que ele tava com estresse. Nada contra, mas eu queria ser aquele menino naquela hora. Tava rezando pra que eu voltasse pra casa que nem ele. Mas não foi dessa vez. Ele voltou feliz da vida e eu voltei operada. Que legal. Daí eles me levaram pra um específico que ficasse mais íntimo, assim, né? Daí ficava só eu e minha mãe. Aí eu lembro que eu cheguei, deitei, aí eu tive que tirar a minha roupa, tive que ficar totalmente pelada, só com o roupão do hospital. Então você tira tudo, até a sua roupa íntima, até a tua meia tu tira, fica totalmente pelado. E a minha mãe, ela não conseguiu fechar, então eu fiquei tipo com as costas por aberto. E foi uma cena ridícula, porque depois que eu coloquei essa roupa, que eu já sabia que eu ia ter que operar, que não tinha choro que me fizesse sair daquele lugar,
eu comecei a ficar com muito sono. E daí eu tirei um cochilo de 1 hora. E aí quando eu acordei, parecia que eu tava bêbada. Eu acordei, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Aí o enfermeiro veio, me chamou. Aí eu já saí levantando assim, sabe? Nossa, foi ridículo. E eu falei que tava tudo aberto, né? Então o enfermeiro viu todas as minhas costas, viu minha bunda. Aí depois disso, né, que viram que a minha costas estavam toda aberta, eu não sei se a minha mãe conseguiu fechar, ou se o enfermeiro fechou, se viu uma enfermeira e fechou. Não sei, só sei que fecharam. Aí essa cena, gente, essa cena foi... Nossa, eu me senti num próprio filme da Netflix, porque tava eu sentada numa cadeira de rodas, caindo de sono sem entender nada. Parecia que eu tava indo pra uma sala psiquiátrica com um soro aqui do meu lado, um enfermeiro me levando na cadeira de rodas e a minha mãe do lado. Eu tava, tipo, morta, assim. Aí eu passava e pra ir pra sala das internações, né, pra sala da cirurgia e tal, eu tinha que passar na frente da recepção, digamos assim. Tipo, não era totalmente na frente da recepção, mas as pessoas podiam me ver. Então todo mundo me viu com aquela cara de morta. Nossa, lembrei agora que naquela hora que eu tava esperando a sala, tinha um casal, tipo, tinha um grupo de amigos que eles chegaram bebaços. E, nossa, eles gritaram muito. Nossa, meu Deus. Enfim, cheguei no meu quartinho especial e comecei a chorar mais ainda. E aí eu falei pra vocês, né, o negócio da internação, o quarto que eu fiquei era... O quarto que eu fiquei provisoriamente, porque depois... Porque primeiramente eu fiquei num quarto específico, depois da cirurgia eu fui pra outro. Nesse primeiro quarto que eu fui, era um quarto que tinha, tipo, uma câmera, tipo, câmera de segurança, e tinha um interfone. E aí depois eu fui descobrir que era pra aquelas pessoas que têm problema de dormir, que não conseguem dormir, que daí elas passam uma noite no hospital pros médicos saberem exatamente o que ela tem. Daí nessa hora eu comecei a chorar, né, obviamente, porque eu tinha parado de chorar. Aí eu chorei de novo, porque eu entrei no quarto, daí a ficha começou a cair, que eu realmente ia ser operada, que eu me abri, que eu ia ficar sozinha. E daí eu comecei a chorar, na verdade, eu comecei a chorar de novo, porque eu comecei a pensar, caraca, mano, eu vou ficar numa sala com um bando de gente que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei se é homem, eu não sei se é mulher, a minha mãe não vai estar ali, meu pai não vai estar ali, minha avó não vai estar ali, não vai ter ninguém ali, eu vou estar sozinha. Eu vou dormir, eles vão mexer em mim, eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu comecei a pensar em umas negócios assim, tipo, muito além, entendeu? Daí eu lembro que eu cheguei, aí eu tive que tomar um banho, tinha que passar um sabonete específico do hospital, que eu não sei pra quê. Mas aí minha mãe me deu banho, e aí deu 15 minutos, já veio a enfermeira. Na verdade, antes de vir a enfermeira, veio o médico. Daí ele veio, falou comigo. Só que eu comecei a chorar tanto que eu não consegui nem falar. Sabe aquele choro que você não consegue falar? Nem consegui dar oi pro médico. Foi ridículo aquela cena, eu morri de vergonha. Logo depois que o médico veio, já veio a enfermeira. Aí eu tive que sentar naquela maca, aquela maca específica que a pessoa já vai pro centro cirúrgico, né? Eu cheguei dentro da sala de cirurgia. Aí eu fiquei um pouquinho mais aliviada, porque na sala tinha o anestesista, que era homem. Tinha o médico, só que ele chegou depois, que era um homem, né, que ia me operar. E de resto, era só mulher. Tinha, tipo, umas 15 mulheres. E nessa hora me deu um alívio, porque, ai, né, mulher... Quando vê mulher, fica mais calma, né? É natural essas coisas acontecerem. E daí, nossa, elas foram super queridas. Cada uma tinha uma função específica, né? Uma ficava olhando minha pressão, outra ficava olhando meu batimento cardíaco, aí outra ficava colocando aqueles negócios gelados, que normalmente elas colocam aqui, elas colocam nas costas, colocam ali, colocam aqui, coloca em você por inteira. E tinha uma muito fofa, que ela ficava só cuidando de mim. Então, porque quando você vai fazer uma cirurgia, né, eles te prendem, né? Eles colocam, tipo, um cobertor na sua perna. Eu não sei se eles chegam a prender com um cordão, alguma coisa. E o teu braço que tá com soro, ele fica assim. E o outro, ele fica assim. Então, você fica, tipo, meio assim. Não sei se dá pra ver, mas fica meio assim. Que é pra você não se mexer, né? Quando eles começaram a prender meus braços, eu comecei a ficar com coceira no nariz, coceira no ouvido, coceira no olho. Me cocei por inteira. Aí ela ficava, pegava algodão, coçava meu nariz, coçava meu ouvido. Foi super um amor. E aí... Por sorte, naquele dia, como eu falei, eu tinha ido no médico, então eu tinha me pesado, eu tinha visto a minha altura. Porque o anestesista perguntou, quanto de quilo você tem? E se não fosse a ida no médico mais cedo, eu não saberia dizer, e eu não sei como é que ele ia fazer, né? Porque eles precisam saber mais ou menos pra quantidade de anestesia que eles vão te dar. Aí eu comecei a ficar nervosa, porque já tinha passado uns 15 minutos que eu tava ali e eu não tinha desmaiado ainda. Eles já tinham colocado coisa no meu soro e tudo e tal. E eu não sabia como é que funcionava a anestesia. Eu nunca pesquisei na internet, eu não sabia que tinha um negocinho específico que você colocava. E aí depois que você colocava aquilo, que você desmaiava, né? Então, a anestesia não tava surtindo efeito, mas eu não falei nada, né? Fiquei quieta, fiquei esperando, mas por dentro eu já tava chorando. Eu já tava, meu Deus do céu, será que vão me operar sem anestesia? É isso mesmo? Mas aí não, aí o anestesista veio falar comigo, ele falou, o médico já tá chegando, então a gente vai começar
anestesia. Então eu falei, graças a Deus. A anestesia, pra quem tem curiosidade, é um negócio assim, ó. Você tá de boa, daqui a pouco você morre. Porque daí o médico colocou, tipo, um tubinho, aí ele falou, respira fundo. Aí, primeiro, eu comecei a perder o negócio das minhas pernas. Mas foi tão rápido, tipo assim, eu não senti minhas pernas. Eu nem consegui terminar de pensar que eu não tava sentindo minhas pernas, eu já desmaiei. E é uma coisa, tipo assim, ó, você tá aqui, daqui a pouco você não tá, daqui a pouco você morreu, entendeu? Então, a impressão, a sensação, não é, tipo assim, eu dormi. Ou eu nunca desmaiei pra saber, na verdade, a sensação, né? Mas a sensação que a gente tem, as pessoas, depois eu vi que isso é verdade, que isso não foi só comigo, é que você piscou. Tipo, você piscou, acordou, operada, entendeu? É a mágica, os padrinhos mágicos, né? Os padrinhos mágicos, aquele programa, os padrinhos mágicos, sabe? Você piscou, você acordou, já tá operada, olha que legal. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu pisquei, acordei já sem o apêndice, acordei já furada. Aí quando eu acordei, eu tava saindo da sala do operatório e tava, tipo, 2 enfermeiras e o anestesista falando comigo, perguntando, Vitória... Porque eles fazem isso pra ver se você, né, você tá reagindo, né, pra ver se você não morreu. Aí eu fiquei tipo... Aí eles me deixaram num cantinho ali no pós-operatório. Aí, nossa, eu dormi. Aí eu dormi. Porque eu acho que a cirurgia em si, ela não foi 2 horas. Eu acho que o que demorou foi eu ficar, tipo, consciente de novo, entendeu? Então, eu lembro que eu dormi muito, se eu não me engano... A cirurgia foi 2 horas. Eu chuto que eu dormi 1h30. Eu acho que a cirurgia foi, tipo, uns... Meia hora não. Eu chuto que a cirurgia foi no máximo 1 hora e eu dormi o resto do tempo que eu fiquei lá. Quando eu saí, né, na verdade, quando eu saí do pós-operatório, eu senti que tinha, tipo... Sabe aquelas bandejas de hospital não, sabe aquelas bandejas de shopping, do McDonald's, do Bob's e tal? Eu senti que tinha aquilo em mim, só que a pressão era tão forte que era como se tivesse, tipo, um caminhão em cima de mim. Só que ao mesmo tempo não tinha nada, não tinha nem a prancheta nem um caminhão. Tinha só... Ó, porque não entra caminhão, né, pelo amor de Deus. Tinha só os curativos ali, os negócios, mas era uma pressão muito forte na barriga, muito, muito forte. Só que nada assim, meu Deus, insuportável. Aí chegou uma hora que eu já não aguentava mais ficar ali, daí eu me segurei pra não dormir de novo. Aí as enfermeiras viram que eu acordei, aí elas me levaram pro quarto. Aí quando eu saí, já tinha um monte de gente, tinha meu pai, tinha minha mãe, porque quando eu fui pra cirurgia, só tava minha mãe. Quando eu acordei, tava minha mãe, minha avó, meu pai, tava a família toda ali. Eu lembro que eu fui pro quarto, e daí naquele dia, assim, gente, eu dormi muito. Muito, eu dormi muito. Eu dormia e cada vez que eu acordava tinha uma pessoa diferente ali no hospital. Quando eu dormi, tava só meu pai, minha mãe e minha avó. Aí eu acordei, tava só minha mãe. Aí eu dormi, acordei, tava minha mãe, meu pai, meu tio e minha avó. Aí eu acordei, tava só meu pai. Era umas 4 horas, porque a cirurgia foi no sábado, né? E eu sei que era umas 4 horas porque tava passando o Luciano Huck. E aí eu lembro que chegou uma enfermeira, daí... Na verdade, a enfermeira trouxe uma comida antes. Só que o meu pai achou que era pra ele. Aí depois ele foi descobrir que era pra mim. Então eu comi uma comida horrível, que já tava quente, tava horrível. Tipo, quente de... enfim. E nossa, a comida. Cara, aquilo foi a pior coisa que eu já comi em toda a minha vida. Porque era tipo um caldo. Era... Pelo que eu soube, era tipo um monte de verdura, carne, um monte de coisa assim, né? Proteína e tal. E elas batem no liquidificador até ficar literalmente um suco. E era muito ruim. Muito ruim. Ao ponto de que no dia seguinte, eu quase vomitei lembrando daquele gosto. Era muito ruim. E eu não consegui comer nenhum terço. Comer não, né? Tomar 1/3 daquilo. Eu só tomei, na verdade, porque o meu pai ficou, não, tem que tomar, não sei o que. Eu fiquei tipo... Nossa, era horrível. O gosto era... Nossa, foi... Eu tenho certeza absoluta, foi a pior coisa que eu já comi em toda a minha vida. Comer não, né? Porque eu tive que experimentar. Foi horrível. Minha sorte é que de sobremesa eu senti uma gelatina, e a gelatina era gostosa, daí eu comi a gelatina e tirei aquele gosto. E tinha água de coco. E eu não gosto de água de coco. E a água de coco já tava quente. Nossa, foi horrível. Daí depois eu descobri que eu podia tomar água. Eu tomei 300 litros de água. Eu lembro que o médico queria deixar eu até o dia seguinte. Eu queria ir embora, sabe? Eu não aguentava mais ficar ali. Aí, uns 40 minutos depois ele voltou e ele perguntou se eu já tinha ido no banheiro fazer xixi. Eu já tinha ido fazer xixi, né? Então daí que ele falou, tá bom, então tu pode voltar pra casa. Aí meu pai assinou lá as papeladas e eu voltei pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu dormi mais ainda. E nossa, daí depois teve o pós-operatório, né? Eu voltava pra aula segunda, né? E se eu não tivesse apendicite, eu voltaria segunda. Com a cirurgia, eu fiquei mais 2 semanas em casa. E foi muito bom. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é que tava frio, gente. Tava muito frio naquela época. E eu fiquei em casa
casa, no quentinho, eu não podia fazer esforço, então eu literalmente fiquei o dia inteiro na cama. Só que assim, pós-operatório, era muito ruim porque eu não conseguia dormir, porque você não pode dormir nem de lado, você não pode dormir nem de barriga pra baixo, você tem que dormir reta, assim, era horrível. Eu não consigo dormir assim, eu só consigo dormir de lado. Então eu sempre dormia, tipo, 1h da manhã e acordava 7. Era muito ruim, eu não dormia direito, porque a barriga, sabe, era uma pressão, eu não conseguia, não podia lavar meu cabelo ficou mega oleoso. Era muito ruim pra levantar, então, tipo, de dia, né, quando eu tava de dia, eu sempre pedia pra alguém vir aqui e me levantar quando eu ia no banheiro fazer xixi, ou quando eu precisava comer alguma coisa, tipo, só que de madrugada eu tinha que levantar sozinha. Era muito ruim, fazia uma pressão. Chegou uma hora que eu achava, assim, que tinha estourado os pontos. E assim, eu ficava deitada, eu ficava com dor nas costas. Eu ficava sentada, os pontos doía. Eu ficava em pé, eu ficava tonta. Então, assim, não tinha uma posição específica. Todas as posições que eu ficasse me incomodava de certa forma. Então, era muito ruim. Nossa, foi muito ruim. Graças a Deus passou. Um dia antes de eu voltar pra escola, eu fui lá tirar os pontos. E, nossa, tirar os pontos foi super tranquilo. E essa foi a história do dia em que eu fiz a minha primeira cirurgia de emergência. Mas, enfim, até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!